Olá! Durante a madrugada de terça-feira, a polícia fechou um bingo de luxo aqui em Alphaville. Na madrugada desta terça-feira, a polícia descobriu um bingo clandestino aqui em Alphaville após uma denúncia anônima de uma suspeita de assalto. Ao chegar ao local, a polícia apreendeu 104 maquinários e encaminhou para a delegacia 4 funcionários e cerca de 36 apostadores, que irão responder no Juizado Especial Criminal, o GCRIM. A polícia teve que arrombar 4 portas para conseguir entrar no local. Ao passar pela primeira porta, os policiais encontraram 4 seguranças, sendo que 2 estavam armados e escondidos. Segundo a polícia militar, um dos seguranças pulou um muro de 8 metros de altura para tentar fugir, mas teve fratura exposta e foi encaminhado para o hospital. Santana de Parnaíba retomou as obras da Via Parque. Segundo a empresa Tecnova, Pavimentação e Terraplanagem, as obras da Via Parque no trecho de Santana de Parnaíba serão concluídas em fevereiro de 2017. São 29 mil metros quadrados de pavimentação. As máquinas e os tratores já dão forma às pistas, que serão de 2 vias. Em relação às pedras que atrapalham os trabalhos, dentro de 60 dias serão retiradas. Também é previsto no portal de entrada da via uma alça de acesso com direita livre, área de lazer e ciclovia. Já ao lado de Barueri, os trabalhos estão parados. Segundo o secretário de Obras de Barueri, José Tadeu, os impasses legais tramitam junto ao Ministério Público. Mas existe uma resolução do CONSEMA em que ela dá poderes à Secretaria Municipal para expedir essas autorizações com obras que eles consideram de baixo e médio impacto. Tá? E nós achávamos que ali estava enquadrado dentro dessa resolução. Então, as licenças foram emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tanto que tinha todo esse plano de compensação ambiental para que fosse cumprido. E isso nós estávamos tocando a obra em função dessa autorização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nós tivemos uma notificação por parte do DAEE. E aí nós tivemos que fazer toda uma tratativa com o DAEE e juntamente com o Ministério Público, através do promotor Dr. Marcos Mendes Lira. E nós estamos promovendo algumas reuniões com o Dr. Marcos, isso já aconteceu na última sexta-feira. Apresentamos todo o projeto de recomposição da mata ciliar junto às margens do rio Tietê e devemos retomar isso no mais tardar aí, dentro de uns 15, 20 dias, após a aprovação desse projeto encaminhado para o Ministério Público. E a previsão do tempo para este domingo será de sol na maior parte do período. A máxima chegará aos 32 graus e a mínima será de 20 graus. A população está contraindo o vírus H1N1 fora da época. O número de pessoas contaminadas pelo vírus H1N1 vem preocupando. Para se ter uma ideia, somente nos 3 primeiros meses deste ano, o estado de São Paulo já apresentou mais de 1/3 de pessoas contaminadas em relação ao ano passado inteiro. Só para você ter uma ideia, nesse ano foram notificados 126 casos até março. No ano passado foram notificados 340 casos o ano inteiro. Então dá para ter uma ideia da proporção dos casos. Geralmente, os casos do H1N1 acontecem no outono e no inverno, principalmente na região sul e sudeste do Brasil. Mas este ano a contaminação começou antes. Esse ano houve um aumento da circulação desses vírus no hemisfério norte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e talvez as viagens e as pessoas que viajaram para esses países trouxeram esse vírus e aí facilitou a transmissão. A transmissão é por meio da gotícula, ou seja, a pessoa que está contaminada ao tossir, espirrar, pode contaminar outras pessoas. Por isso, são necessários alguns cuidados. Higienizar as mãos ou lavar as mãos antes de consumir os alimentos, sempre tentar usar lencinhos descartáveis ao espirrar ou tossir,
Se nós não temos os lencinhos, expirar com a manga da roupa, alguma coisa para evitar a disseminação da gotícula. Evitar contato com pessoas com síndrome gripal ou que saibam que já tem a influenza. Evitar situações de aglomeração de pessoas. Mas como a pessoa sabe que está contaminada e não com uma gripe normal? Esse quadro ele é autolimitado. Geralmente a febre é alta de 2 a 3 dias, tem uma defervescência e a partir do 4º, 5º dia o indivíduo não tem que ter mais febre. Posteriormente, ele pode ter uma fraqueza muscular, uma adinamia, que isso é normal, isso pode demorar até 2 semanas. Então, se você está com um quadro gripal, deve permanecer em casa, de repouso, tomar um antitérmico e, se em 48 horas não melhorar, é necessário procurar um atendimento médico. Mas isso não vale para gestantes, crianças e pessoas que apresentam algum tipo de doença. Essas populações eles têm que procurar, com o início dos sintomas, atendimento médico, porque eles têm risco de evolução para formas graves da doença. A vacina é distribuída gratuitamente nas UBSs, mas o Ministério da Saúde determina quem que deve tomar a vacinação. Essa primeira semana, primeiro momento agora, para crianças de 6 meses até 5 anos incompletos, gestantes e idosos acima de 60 anos. Semana que vem entram, a semana entra as grávidas também. Semana que vem entram as pessoas portadoras de doenças crônicas. Hipertensão, diabetes, asma, bronquite e outras. Atenção! A pessoa que tomar a vacina não está imune à doença. Não, a vacina, o intuito da vacinação é diminuir as formas graves da influenza. As pessoas que tomam a vacina, elas podem cursar com algum grau, em algum momento, um síndrome gripal, mas é autolimitado e leve. Só que nós tentamos evitar com a vacina as formas mais graves, formas de insuficiência respiratória que levem ao óbito, não? O município de Santana de Parnaíba está aplicando a vacina. Chegaram para o município 13 mil unidades, foram divididas nas unidades de saúde. Aqui nessa unidade, ontem foram dispensadas 600 unidades de vacina. Hoje já foram mais cerca de 300. E esperamos com isso que a quantidade atenda à necessidade do município. Apesar da aplicação da vacina ter começado antes do prazo, o dia D continua. Então, dia D é o dia 30 de abril, cairá num sábado, onde o Ministério vai chamar todos os brasileiros que se enquadram nessas faixas para vacinação. Todos os postos de saúde do Brasil estarão abertos, dispensando essa vacinação. E o término, na verdade, será só em 20 de maio. O remédio Tamiflu, apesar de estar em falta em algumas farmácias e UBSs, é um remédio de distribuição gratuita. E o município de Santana de Parnaíba tem. É disponível na rede pública. Nós temos esse medicamento em estoque nas 3 versões, de 30, de 75 e líquida. E em todas as unidades de saúde nós temos, desde que prescrita pelo médico responsável. E dando continuidade na saúde, também tem outros vírus que vêm tirando o sono da população. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já registrou mais de 495 mil casos suspeitos de dengue desde o início do ano até o dia 5 de março. Comparado com o mesmo período do ano passado, houve um aumento de 46,6%. Mas, apesar deste aumento, houve uma queda no número de mortes, passando de 249 para 67 no mesmo período. O Brasil apresenta uma variedade climática, mas a predominância é quente e úmido. Com essas características, há uma grande quantidade de insetos diferentes. Os mosquitos Aedes aegypti estão presentes principalmente nas regiões tropicais. Os famosos tigres asiáticos aparecem em zonas tropicais e temperadas, invadindo cada vez mais as Américas e a Europa. Os mosquitos do gênero Aedes são os vetores das doenças dengue, chikungunya e zika. Elas apresentam alguns sintomas semelhantes, o que dificulta o diagnóstico,
Porém, há pequenas diferenças. Os pacientes normalmente apresentam febre, dor de cabeça, dor no corpo, como uma gripe. A dengue é a mais grave, causa febre, dores no corpo, dor de cabeça e nos olhos, falta de ar, manchas na pele e indisposição. As dores são predominantemente musculares. Em casos mais graves, se torna hemorrágica, o que pode ocasionar a morte. O chikungunya também causa dores nas articulações e pode durar meses. Casos de mortes são muito raros, mas normalmente, como a doença pode durar muito tempo, o que afeta é a qualidade de vida do paciente. Já o Zika muitas vezes passa despercebido, apresenta a febre mais leve e, quando se manifesta, causa erupção cutânea e conjuntivite, o que acaba muitas vezes sendo confundida com uma alergia. Normalmente não causa morte e os sintomas não duram mais que 7 dias. A grande preocupação são com as grávidas, já que os casos de microcefalia foram observados em fetos e recém-nascidos durante a epidemia. Não há medicação específica e nem vacina para essas doenças. O tratamento é repouso e consumo de bastante líquido. E, é claro, prevenir a proliferação do mosquito. Quem contrair a doença uma vez tem imunidade para a vida toda, mas apenas daquele tipo específico de vírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 390 milhões de pessoas são contaminadas pelo vírus da dengue por ano ao redor do mundo. Com a ideia de formar novos representantes para atuarem na região, a Fundação Alphaville realiza o curso de Agentes de Sustentabilidade. A Fundação Alphaville é uma organização civil de interesse público que nasceu há 15 anos, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável social e territorial nas áreas de influência de Alphaville. Aqui em Alphaville, em Santana de Parnaíba, a gente tem o SES, que é onde a gente está hoje, é o Centro de Educação para a Sustentabilidade. A Fundação está realizando o curso de Agentes de Sustentabilidade, com o objetivo de formar cidadãos para atuarem em prol da sustentabilidade ambiental do município. A gente tem o primeiro módulo vivenciando a cidade, entendendo como a cidade funciona. O segundo, que é o planejamento de projetos que podem ser devolvidos para a cidade, então, com o término do curso. Esses 2 módulos eles estão sendo feitos meio casados, então, à medida em que a gente entende a cidade, a gente consegue planejar quais são os projetos. E o terceiro e último módulo, que é implantando esse projeto na cidade. Como eu moro no bairro há muitos anos, eu tenho visto que nós precisamos nos envolver mais nas questões de sustentabilidade, de cuidado com a nossa natureza, para que o bairro seja um lugar bom e a nossa cidade seja um lugar bom para se morar por muitos anos. Serão 5 projetos na cidade de Santana de Parnaíba, 1 por região, e com isso os alunos estão pensando e elaborando como multiplicar esses conhecimentos para tornar um espaço um pouco mais sustentável. Tem muitas ideias, muitas coisas para serem feitas, mas nós precisamos ver o que é viável também, o que está ao nosso alcance. Então, talvez alguma coisa ligada a hortas comunitárias, algo como coleta de água das chuvas também, que é algo fácil de se fazer. O difícil é tratar a água da chuva, mas coletá-la é mais fácil. Então, algumas ideias são essas. 12 de abril é o dia do humorista, pessoas que fazem muita gente dar risada. O nosso jornalista Ricardo fez uma matéria bem animada. O mundo faz mais chorar do que rir. Mas entre tanta pressão, problema e estresse, estão aqueles que transformam risadas em missão. Que entenderam que sim, tudo pode ser mais leve, basta sorrir. Eles também que descobriram fazer graça da rotina das pessoas funciona. E que esquetes e paródias da vida passam uma mensagem tão forte quanto a textos de críticos conceituados. Seja para o público ou sem plateia, aprenda com eles, humoristas. Ria de Si, dia 12 de abril, aniversário de um dos maiores nomes da comédia, Chico Anísio, e data que homenageia os que fazem da minha e sua vida mais alegre. E daqui a pouco, Mitsubishi realizou evento no Autódromo Velocitar. Tem sorvete no Vale a Pena. Café, uma paixão brasileira. Tudo isso no próximo bloco, não saia daí.